E como você vê o jornalismo mineiro de quando começou sua carreira e hoje? Bom, quando eu comecei a carreira, no ano de 1981, a gente tinha aqui em Belo Horizonte três jornais diários: Estado de Minas, Diário da Tarde, Diário do Comércio, uns três ou quatro canais de televisão, rádio só existia o AM, e não tinha nada de internet, de redes sociais, Facebook, nada, nem se imaginava que isso viria a existir algum dia. Também a parte de assessoria de comunicação era um negócio que praticamente não existia. Não existia essa tradição hoje, né, de qualquer empresa ou órgão público tem a sua assessoria de comunicação. Então, houve uma transformação grande do mercado de trabalho do jornalista. Okay? Houve criação, hoje tem-se um número muito maior de postos de trabalho para jornalistas do que se tinha no início dos anos 80. Por outro lado, hoje a gente está passando por um momento de transformação do jornalismo, de um modelo no qual o jornalista e os veículos eram os produtores de informação, e você tinha os receptores, que eram os telespectadores, os ouvintes e os leitores de jornal, basicamente. Hoje, continuam existindo os veículos tradicionais, mas você tem ao mesmo tempo uma infinidade de outros produtores de informação, que são os blogueiros, os sites, né, os sites de notícia, enfim, ao mesmo tempo em que ocorre um enfraquecimento das mídias tradicionais, notadamente o jornal impresso. Eu acho que a gente está num momento de transição de um modelo no qual havia o transmissor e o receptor, para um novo modelo no qual todos produzem e recebem informações ao mesmo tempo. É uma transição difícil? Sim, é uma transição muito complexa, porque pressupõe você abrir mão de comportamentos arraigados há décadas. Mas é uma mudança que, queira ou não, vai ser feita. Todos vão ter que se acostumar com ela. Né? Não há como fugir dessa transição. Eu costumo até dizer que nós, vocês, né, a gente, de certa forma, está sendo privilegiado, porque nós estamos assistindo ao fim de um modelo de produção de informação e, ao mesmo tempo, a gestação de um novo modelo. Então, a gente participa do fim e, ao mesmo tempo, do novo. Isso é um privilégio. Você participar de uma transição tão importante quanto essa, não é qualquer um que consegue, não, porque ao mesmo tempo você pode influir na definição do que é o novo modelo. Né? Então a gente tem nas mãos aí uma responsabilidade muito grande. Agora, independentemente de qual vai ser o modelo, tem uma coisa que não muda, né? É que sempre vai ter que existir na linha de frente o profissional da comunicação, o jornalista que vai ali buscar a informação. Porque você, querendo ou não, quando a presidente Dilma, por exemplo, convoca uma entrevista coletiva, quem vai estar entrevistando, fazendo as perguntas à presidente, certamente vai ser um jornalista. Né? Ao jornalista continua, isso não muda, seja qual for a mídia, isso não muda, é que ao jornalista é dado o direito de fazer perguntas às vezes inconvenientes às autoridades. Ao jornalista é dado o direito de questionar, de duvidar. Então, o cidadão comum, ele se faz representar numa entrevista com o presidente pela figura do jornalista. Isso não muda, né? Isso aí não muda. Então, vai continuar existindo a necessidade de ter bons profissionais preparados, profissionais que saibam fazer as perguntas certas para as pessoas certas no momento certo, profissionais que saibam fazer conexões de tempo, né? Porque muitas vezes a resposta para uma pergunta, ela está lá atrás. Muitas vezes o profissional, o jornalista, ele tem que buscar lá atrás uma pergunta que ele vai transpor para o dia de hoje. Então essas conexões de tempo e de espaço, quanto mais bem preparado for o profissional, mais ele vai ter condição de fazer.
fazer boas perguntas, enfim, se destacar enquanto profissional de comunicação, um bom jornalista. De acordo com o mapeamento na cidade, feita por nós estudantes, cerca de 60% dos jovens se informam pelas redes sociais. E com uma média próxima, os adultos preferem os sites de notícias. Na sua opinião, as redes sociais se tornaram o espaço da informação? E como você analisa a relação entre o jornalismo e os sites de redes sociais? Querendo ou não, gostando ou não, as redes sociais elas são um importante veículo. Eu acho que elas são veículos de informação e ao mesmo tempo de opinião, né? Elas exercem duas funções: informar e permitir que as pessoas se expressem. Muitas vezes, ao expressar, as pessoas também estão informando. Agora, é muito importante, continua sendo importante que as pessoas se informem em fontes confiáveis, que as pessoas procurem tratar as informações que elas recebem das redes sociais com discernimento, porque nem tudo que está ali é verdade. Tem muita mentira nas redes sociais, né? Colocadas por pessoas que não têm preocupação que o jornalista, que o profissional de comunicação tem de informar corretamente. Agora, as redes sociais, elas são um reflexo do que nós somos, do que o mundo é, do que a civilização humana é. Ele tem pessoas boas, pessoas bem intencionadas, mas tem pessoas também que estão ali para poder criar confusão, para poder espalhar o ódio, né? Então, assim, as pessoas elas têm que ver as redes sociais com um olhar também crítico, não acreditando em tudo que está postado ali como se fosse uma verdade absoluta, né? Eu acho que o segredo para a pessoa saber utilizar bem as redes sociais em seu proveito é sempre olhar aquela informação com espírito crítico.